Amado, bom, eu estava falando um pouco a respeito da questão da repercussão como um todo, né? Esse day after é importante para a gente analisar. E aí eu já gostaria de começar falando de ontem, quando tivemos um resultado muito apertado, definido nos minutos finais da apuração. Amado, qual foi o componente que garantiu a vitória de Lula neste domingo? Eu lembro até um fato curioso que o Amado estava aqui no corredor e ele sabia assim o horário, né, em que teria a virada, né? Do Lula Foi ali nas 18h45. apurações. 18h45, 18h45? E a gente se encontrou um pouco antes, que eu Foi. falei assim, eu vou entrar porque eu quero estar ao vivo na hora que virar. Vai virar nos próximos 10 minutos. E virou. Dito e feito, né? O que você traz pra gente hoje? Olha, o componente um só é muito difícil da gente apontar. Lari, assim, foi uma série de iniciativas por parte da campanha do Lula que a gente pode resumir de uma maneira, que foi conseguir construir a tal da frente ampla. O presidente Lula, né, agora presidente eleito, ele conseguiu montar o que em todos os países em que a democracia estava no limite de ruir de vez e partir para um processo de autocratização, né, de se tornar uma autocracia, que os estudiosos de democracia no mundo inteiro recomendam, que é montar uma frente ampla. Ou seja, adversários democráticos se unirem em torno da defesa da democracia contra a ameaça autocrática. E foi o que a gente viu. A gente teve o Lula conseguindo construir um palanque, vou falar aqui metaforicamente, claro que não foram todas as pessoas que eu vou dizer que subiram ao palanque do Lula, mas ele teve o Fernando Henrique e ele, adversários históricos, que a última vez que tiveram o mesmo palanque foi nas diretas já. Uhum. Ele teve a Marina Silva, Simone Tebet, Elisiane Gama. Então aqui teve o meio ambiente, o agro e os evangélicos. Né? Todos esses a gente sabe que não necessariamente estavam todos com ele, mas personagens que mostravam, simbolizavam um pouquinho de cada um desses núcleos. Ele teve o João Amoedo, simbolizando um pouco ali de Faria Lima, Empresariado. com o empresariado, com o Mano Brown, com o Emicida, né? o artista de periferia que já seguia o Lula. Então ele conseguiu montar em torno de si, e talvez o presidente Lula seja, dentro das opções que a gente tem à disposição, talvez ele não fosse necessariamente o que vai fazer o melhor governo, mas talvez ele seja o único líder político brasileiro capaz de construir essa concertação para enfrentar essa ameaça. Essa frente ampla, que é inédita na história brasileira, a gente nunca teve isso, é inédita na história recente brasileira. A última vez que a gente teve isso foi nas diretas já. Eu acho que é a única coisa que dá para explicar. Agora é o seguinte, foi tão apertado que a gente também não pode ignorar a estrela do Lula, porque teve um quê de sorte, né? Eu sei que se tiver algum petista me ouvindo, as pessoas agora devem estar gritando sorte ao cacete, foi o Lula, não sei o que. Mas, gente, foi muito apertado. Menos de 2 milhões de votos. Isso, se a gente joga para São Paulo, isso é muito pouco. Isso é um pouco mais de 10% do eleitorado de São Paulo. Sim. Você sabe que eu ouvi uma análise que eu achei muito interessante, que um cientista político, que agora infelizmente eu não estou lembrando aqui do nome dele, mas ele falou que o Lula se tornou a terceira via diante desse cenário. E também, uma coisa que eu acho que a gente também não pode, simplesmente, como você disse, foram ali uma diferença de 2 milhões. A gente também não pode esquecer da força do bolsonarismo, mesmo diante desses acontecimentos desastrosos no final da campanha, né? Então, muita força. Se você pegar e comparar esses fatos da última semana pro tanto de votos, tem muita gente até dizendo que ele foi melhor do que poderia ter sido, né? Ele teve esse crescimento no segundo turno. O Bolsonaro conseguiu ampliar 7 milhões de votos. O Lula ampliou 3. Né? Como o Lula já tinha uma frente de 6, ele ficou com 9 na frente do Bolsonaro, ficou só conseguiu ter 7 a mais. Agora, eu só discordaria um pouco da gente dizer, não é discordar, acrescentaria o seguinte ponto. Ok, o bolsonarismo é muito forte, incontestável.
mas também é muito forte o antipetismo. Sim. E a gente não consegue, por enquanto, Verdade. saber quanto desses 48% de votos, 49% de votos que o presidente Bolsonaro teve, quanto que de seguidores fiéis deles, bolsonaristas, e quanto é de antipetismo. Sim, porque da muito mesma bem pontuado, verdade. da mesma maneira que o Lula conseguiu construir, ele foi eleito por petistas e por antibolsonaristas, essa votação do Bolsonaro também é a soma das duas coisas, né? Eu conheço várias pessoas que são que acham o Bolsonaro uma coisa horrorosa, mas votaram nele ontem porque acham Lula pior. Uhum. Né? São antilulistas ou antipetistas. Isso que a gente estava chamando de eleições da rejeição, né? É isso. Esse número de ontem mostrou aquilo que a gente falou várias vezes aqui, como que essa eleição era um duelo de duas forças, o antibolsonarismo e o antipetismo. Essas eram as duas principais forças que estavam em disputa ontem. Verdade, Venceu Amado. o antibolsonarismo.